porque o assunto é a missão espacial para Marte. Isso mesmo, a SpaceX, empresa de foguetes do bilionário, acho que até mais rico do que isso, Elon Musk, que estava há algum tempo aí no governo americano, anunciou que pretende agora enviar uma nave sem tripulação até o planeta vermelho. A ideia é lançar essa missão até o fim deste ano. Ou melhor, até o fim do ano que vem, 2026. A gente lembra que a SpaceX acumula várias falhas em lançamentos e vem fazendo testes não tripulados desde 2023. Vamos entender melhor esse projeto, como pode sair do papel e ir além, literalmente, da ficção, com o Luciano Camilo Alexandre, ele que é engenheiro do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. Olá, Alexandre, tudo bem? Boa tarde. Até para explicar aqui pra gente, né, esse ano e ano que vem, porque recentemente tem 2 dias, né, mais ou menos, deu uma falha em uma dessas missões ou testes da SpaceX. Neste caso, era uma não tripulada, é isso? Tudo bem? Boa tarde, Basília. Boa tarde a todos os telespectadores da CNN Brasil. Sim, na verdade, que às vezes as opiniões expressadas por mim, elas não representam a NASA ou JPL ou Caltech. Quando a gente fala de missões de Marte, a complexidade envolve missões que vão a Marte, né? A complexidade envolvida ela é muito grande. Então, a Starship, né, na verdade, ela ainda está em processo de testes, né? Então, e como foi veiculado na mídia, né? No final do ano que vem, a gente vai ter um período de janela de lançamento para Marte. Então, a cada 26 meses nós temos esse período de lançamento. Então, é essencial que todos os testes, que a espaçonave esteja preparada pronta para lançar dentro dessa janela. Porque é uma janela ótima no qual a órbita entre Marte e a Terra permite essa viagem. Essa viagem, ela demora 7 meses. Então, dentro desses 7 meses, muita coisa pode acontecer. A eletrônica pode falhar, a partir de navegação, que é bem complexa. Algumas espaçonaves, elas não entram em órbita de Marte, ou elas não aterrissam em Marte. Então, a NASA, ela tem uma estatística que 60% das missões que são lançadas para Marte, elas falharam. Mas os Estados Unidos têm uma taxa de sucesso muito alta, de 70%. 70% das missões dos Estados Unidos, elas são de sucesso a Marte. Isso se dá muito através da experiência, né? A primeira missão da NASA para Marte foi em 1965, então, onde veio a primeira imagem do solo marciano. Então, a NASA ela tem essa experiência acumulada que faz com que as missões sejam de maior sucesso. Não é coisa de Star Wars, é vida real mesmo. É importante ter você aqui como um engenheiro que estuda estas peculiaridades para explicar para a gente. E quando chegarmos lá, quando novamente tiver o desembarque de uma missão até Marte, uma missão humana até Marte, o que a gente quer por lá e pode conseguir de fato? Existem diversos desafios, né, quando a gente se fala em missão tripulada a Marte. Primeiro, pegando como exemplo o robô da NASA, o Perseverance, que está em Marte, quando ele aterrissou em Marte, alguns anos atrás, 3 anos e pouco atrás, a gente chama de os 7 minutos de terror, que é quando a espaçonave ela entra na atmosfera de Marte e ela está a 20 mil km por hora e ela precisa reduzir a 0 até tocar o solo marciano. E tudo isso precisa ser feito de forma autônoma. Então, não tem como ser feito em tempo real na sala de missões e controle, porque o sinal de telecomunicações ele demora em torno de 12 minutos para chegar na Terra. Então, quando a gente recebe a informação que a espaçonave tocou no solo marciano ou que tudo deu certo, é porque ela já está lá há algum tempo. Então, tudo isso precisa ser feito com muita cautela. Lógico que a gente tem risco risco de vida envolvido, né? E creio que as descobertas que a gente vai ver em Marte pode surpreender a gente, né? Então, hoje a gente tem alguns experimentos científicos, né, da NASA lá. Um deles é conseguir gerar um pouco de oxigênio de forma autônoma em Marte. E outro também é testar quais são os melhores materiais a serem utilizados por futuros astronautas que possam ir a Marte.
Então, tudo isso traz informações valiosas para que as próximas missões sejam de sucesso. Dá para entender que só de testar já estamos no lucro, né? Só de ter todos esses estudos e tentativa mesmo, de fato, de chegar lá e capturar esses dados, a gente já está aprendendo com isso, aprendendo. Vou chamar de erro, porque sucesso mesmo é quando a gente estiver em Marte. Mas a tentativa já tem o seu nível aí de conquistas para os Estados Unidos, com certeza, porque o dono da empresa é de lá, mas para todo mundo, de fato, né? Ele não é de lá, mas a empresa dele sim. Na sua avaliação, Luciano, uma missão desse nível é viável dentro do prazo estipulado pela SpaceX? Olha, hoje quando a gente fala em inovação tecnológica, aquilo que não era possível há um tempo atrás se torna possível em um curto espaço de tempo. Então, a gente vê que a capacidade intelectual dos engenheiros e a força de trabalho ela é tão grande que as coisas que estão evoluindo muito rápido. Então, se todos os testes aqui na Terra se comprovarem que a espaçonave está pronta para voar dentro da janela de lançamento, há uma probabilidade dessa missão não tripulada inicialmente ser de sucesso e futuramente, lógico, fica, como você comentou, com os dados que essa missão vai obter, no futuro aí ser apto a aplicar, a poder ter uma missão tripulada, né? Que é um pouco mais de complexidade, porque a gente precisa garantir uma estrutura de sobrevivência para os astronautas em Marte e também garantir o retorno deles à Terra de forma segura. Para a gente encerrar aqui, olha, quem está assistindo a gente em casa, tirando o seu domingo para entender mais sobre essa missão, tanto a tripulada, né, com pessoas, quanto a não tripulada, se pode dar certo ou não. Luciano, conta para a gente como é trabalhar, então, com estes assuntos ligados ao espaço, mas eu tenho certeza que você estudou diretamente aqui da Terra, né? Exatamente. É um orgulho muito grande, né? Eu vim de uma cidade pequena do interior de Goiás, então a minha formação é toda no Brasil. Antes de vir trabalhar na NASA, eu não tinha sequer visitado os Estados Unidos. Então, hoje eu trabalho num grupo que existe na NASA há 50 anos. Então, eu sou líder de engenharia desse grupo. Então, é uma honra muito grande aprender com meus colegas e também poder contribuir com o conhecimento que eu tive aqui no Brasil. E é praticamente um sonho realizado. Quando a gente entra na sala de missões e controle, parece que a gente está num filme. A responsabilidade é muito grande, porque todas as frequências de todas as missões da NASA de espaço profundo estão sob nossa responsabilidade. Não só da NASA, mas também das outras agências espaciais parceiras e empresas privadas. Um goiano na NASA, posso dizer assim? As pessoas perguntam muito sobre a sua cidade, a sua origem aqui no Brasil, Luciano. E olha, eu sou de Brasília, gente, então falar de Goiás é todo dia, né? É o estado aqui vizinho à capital federal, que não é estado, é um distrito, né? Nós, Brasília, não somos considerados um estado, mas ao lado tem Goiás e esse fluxo aqui leva meia hora para chegar lá. Imagina um goiano ir até o espaço, né? Tem muito amigo brasiliense, conta aí, né? Com certeza, muitos colegas que moram em Brasília e é um lugar que eu gosto muito de visitar. É isso. Conversamos com Luciano Camilo Alexandre. Muito obrigada pelas suas explicações. Ele é engenheiro do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. Eu fico muito feliz de estar aqui na tela contigo. Parabéns pela sua profissão.